Hello. 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 Você está com os Críticos. E Crítico é assim, comemora Dia dos Pais, faz uma lauta refeição, toma um pouco de vinho, pega uma sobremesa mais bacaninha e depois o que vai fazer? Vai gravar vídeo com os amigos, porque afinal de contas, a imprensa não pode parar. É isso? Sejam isso aí. Não, the show must go on. Show must go on. E aí, meninos? Feliz Dia dos Pais para vocês, os pais, muito vinho, né? Muito vinho. Vocês tomaram vinho também? Eu tomei muita coisa. Um pouquinho de vinho, sim. Diz que vinho afina o Afinal de contas, a vida não é só boleto, né? Ainda ouvi dizer, Amaury, tô caminhando para isso. Tomara que haja uma luz no fim do túnel e não seja o trem aparecendo na contramão. Dizem que há duas certezas na vida, impostos e a morte, mas eu digo que há três: impostos, boletos e a morte. Exatamente. Mas tudo bem, podia ser pior, a gente podia estar mal remunerado, mas isso é outra história. Sejam bem-vindos, meus amigos, um prazer tê-los aqui para falar de um tema tão especial. Olha quem é o nosso convidado de hoje, ninguém mais que o Senhor Sonho. Senhor Sonho, Tom Sturridge, a personificação como é o Morpheus, tem vários nomes, né? Tem vários nomes. Eu não vou. É meio Klingon, assim. Eu percebi que é meio Klingon. Então, como vocês já perceberam aí em casa, hoje nós vamos falar de The Sandman e não tem nada a ver com o Metallica, beleza? Eu acho que o Metallica bebeu nessa fonte, apenas isso, tá bom? E também não tem nada a ver com aquela música. Oh yes, wait a minute, Mr. Sandman. Não é Sandman, é outra coisa. É outra coisa. Pensando bem, não foi pouco vinho, não. Foi muito vinho, pelo visto. Aparentemente. Olha, gente, a gente pede desculpa adiantadamente, porque se a gente não ganha tanto dinheiro, pelo menos a gente se diverte, né? Ah, sim, com certeza. Na presença dos amigos, melhor ainda. Bom, meninos, todos assistimos, né? The Sandman estreou, acho que faz uma semana. Aliás, uma excelente notícia para. Ali está, Gustavo, com sua edição premium de Sandman. Aí sim, hein? Deixa eu dar uma notícia que ao mesmo tempo é boa e é não tão boa assim. Não é ruim, mas é boa notícia para o Brasil. Porque o Bom Dia Verônica estreou, acho que na mesma época, a segunda temporada do Bom Dia Verônica. Aliás, eu entrevistei o Rafael Montes, né, que é o criador do livro, da série. Vejam a entrevista, está muito boa. E estreou mundialmente na Netflix, dentre as 10, eu acho que ela é a 7ª série mais assistida mundialmente agora nesse período. Então, está muito bem ranqueada a segunda temporada do Bom Dia Verônica, competindo com Sandman, competindo com um peixe grande. A gente tem muita produção boa aí, né? Estreando na Netflix. Fala, Lili. O motivo básico do Verônica tá se destacando porque, cá entre nós, é uma puta história. A primeira temporada, ela me caiu o queixo quando assisti. Sim, é muito Falei, boa. meu Deus do céu, não, peraí, nós somos Brasil mesmo, essa série tem esse tom todo. Porque assim, a gente está acostumado a ver um monte de série policial, de traficante, de não sei o que, tem um monte delas andando para lá e para cá. Mas essa toca numa ferida muito específica, né? Que é feminicídio, maus tratos com mulheres, sequestro feminino, aquela coisa toda, sob um ponto de vista extremamente interessante, que é o da própria policial, que não é exatamente uma policial, né, que é a Verônica, mas ela é uma policial, ela é escrivã, ela não é uma investigadora. Né? Mas assim, os caras relegam ela, sabe, você fica na cozinha, e da cozinha só vai tomar conta da cozinha, né? Mas assim, é do cacete, é por isso que ela é relevante, inclusive. A segunda temporada está aí entre os top 10 da Netflix, o que é muito honroso. Por que é importante? Por que é importante? E vocês quiserem, se vocês curtem, ouvir essa entrevista com o Rafael Montes, que ele criou o livro do livro, aí um trabalho em parceria com a Ilana Casoy, que o Gus já entrevistou, eu também já entrevistei ao lado do Gus, que era uma crime
criminologista, enfim, especialista, né, no assunto aqui no mercado nacional. E aí o Rafael a convenceu, falou assim, escreve o roteiro, acho que vale a pena, é interessante e tal. E segundo ele, hoje ela desenrola muito bem também a função de roteirista, tanto que eles trabalham a 4 mãos, ele acaba sendo o roteirista, digamos, final, né, o responsável. Faz a finalização, é. Exatamente, mas ela tem muito trabalho dela e ela conhece bastante sobre crimes, então é muito rico. A gente pode até brincar aí outra hora de falar sobre o Bom Dia Verônica, se vocês tiverem afins, né? Mas, enfim, vamos voltar para o Sandman, senão eu acho que o Amaury vai ficar invocado. Vamos lá. Primeiras impressões, eu estou vendo, vou perguntar para o Gus, está começando, mas a Amaury também. Quadrinhos, qual a relação de vocês com Sandman em quadrinhos? Deixa eu falar rapidamente que é o seguinte, eu não tinha lido Sandman em quadrinhos. Eu só comecei a ler o Sandman porque saiu uma reportagem, eu não lembro em qual jornal, falando sobre a edição número 6, né, do Sandman, que foi a maior polêmica nos Estados Unidos pela violência, pelo jeito que abordou questões emocionais de casais, não casais, de homossexualidade, etc. Eu falei, uai, o que é isso? Eu não... Quem é esse cara? O Sandman. Tal do Neil Gaiman. Óbvio, né? Não fui no número 6. O Neil Gaiman é o da esquerda, né? É o da esquerda. Tá. Eu não peguei e comprei o primeiro. Eu comprei o número 6, mas eu fui conversando com os meus amigos que eram lá da Globo, na editora Globo que publicou os quadrinhos. Falei assim, cadê? Me arruma os outros 5 primeiro, porque depois desse buchiço vai ser um sucesso, né? E aí eu li os 6 primeiros números e fiquei assim, pasmo de ver. Não a história em si, mas assim, como esse cara criou um conceito de história em quadrinho surreal, com coisas que a gente quase não lembrava que existiam, assim, em termos de como é que é o nome? De dramaturgia, né? O jeito de contar a história, misturando esses ícones dos perpétuos que eu não conhecia também, fiquei sabendo, assistindo, quer dizer, lendo o Sandman, e também fazendo uma ligação com um filme que tinha no passado, que a gente até comentou num programa desses, que é o Fuga no século 23, né? Cujos policiais que controlavam a vida das pessoas que só podiam viver até 30 anos era o Sandman, né? O policial chamava isso. Então, depois disso, aí, felizmente, a Panini lançou os 6 números de todas as publicações, né, da saga do Neil Gaiman, e aí sim que o meu universo se despedaçou em emoções. Mas aí, então, esses primeiros quadrinhos aí que você se referiu, ele, na verdade, é essa primeira saga que está contemplada aí nessa primeira temporada aí, que é a história do aprisionamento do Sandman e do Mestre dos Sonhos, né, do Morpheus, Lord Morpheus. E assim, eu li os quadrinhos, adorava, para mim, acho que foram, depois do Conan, os quadrinhos que eu mais gostei foram os do Neil Gaiman, justamente... Oi? Não, tô falando eu mudei a câmera, tô no quadrinho. Continua, Amaury, perdão. E aí, eu já também me encantei, né, com a temática, a ideia do que o Gus falou aí dos perpétuos, que os caras criaram, na verdade, um conceito mais avançado do que deuses, né? Os perpétuos, os deuses, eles são esquecidos. Quando os deuses são esquecidos, eles acabam, né? Agora, os perpétuos, não. Eles não dependem de nenhuma regra mnemônica. Eles existem independente de qualquer seguidor ou qualquer fiel ou qualquer coisa, né? Então, esses eram os perpétuos. Então, já esse conceito já chama atenção. E fora também toda a família dos perpétuos aí, dos deuses, né? Da saga, né? Dos super deuses, na verdade, poderíamos chamar assim, e as aventuras deles, né? Então, através do fio condutor do Lord Morpheus, você vai conhecendo os irmãos dele, que são também espetaculares aí, né? A Morte, que talvez seja o personagem mais interessante, além do próprio Morpheus, né? Que é a irmã mais velha do sonho, né? Que eu achei particularmente, assim,
Eu adorei a primeira temporada, né? Acho que a gente vai começar a falar. Eu adorei já estou adorando. Eu acho que o próprio Neil Gaiman, como ele é a obra-prima dele, né? O Sandman é a obra-prima dele. Ele tomou muito cuidado com tudo aí, né? A produção é dele e ele realmente caprichou, né? Mas assim, eu acho que a morte, ela nos quadrinhos, ela tem uma outra pegada, né? Ela é uma coisa ao mesmo tempo doce, inteligentíssima, cheia de postura, de energia, né? Tem aquela coisa. Você está acostumado com a morte? Acachapante. Exatamente. Então, assim, é aquela coisa acachapante, apaixonante, né? As pessoas vão mostrando a relação com a morte, é uma relação de terror e, ao mesmo tempo, atração. Né? Tem uma sutileza, uma ambiguidade nos quadrinhos. Né? Que, assim, eu não pesquei tanto isso na temporada. Depois eu posso até ouvir o que vocês dizem aí no seriado do Sam. Mas, de maneira geral, o resto dos personagens, né? Luciene, Lúcifer, todos estão muito bem. Tá todo mundo bem. Charles Dance, né, que faz o Burgers, o cara é muito bom, né? Assim, tem exatamente, o Magus, né? E aí eu achei a produção, achei a adaptação, achei tudo de primeira. A gente tem o Vortis aqui, né, em cena, que não sei também se vale a pena a gente ficar dando muitos detalhes, mas enfim, nós temos o personagem do David Thewlis, que tem a ver com a captura, né, com o passado do... O passado não, né? A vinda do Sandman para o mundo terreno. A volta, né? Exatamente. E aí a coisa dos itens dele, né? Que um deles é o Rubi, que fica na mão do David Thewlis, que quer que o mundo seja verdadeiro, quer banir a mentira. E aí o Gus estava até separando. Peraí, Gus, eu vou mostrar aí. O Gus estava falando, tá vendo essa imagem menor? É o pessoal preparando a cena da lanchonete, onde tudo acaba em sangue, né? Nossa. E aí o Gus vai mostrar agora, mostra aí a imagem no quadrinho, só para a gente dar uma brincadeira aqui, que é o começo da cena, justamente é o menino que vai fazer a entrevista lá na multinacional, e ele manda um prego aí na mão dele, né? E, enfim, os outros personagens vão fazendo outras coisas, né? Enfim, tem elementos muito interessantes, não é só violento, é onírico, né? Bem assim... É uma coisa para você ler nas entrelinhas, né? É uma viagem, né, Roger? É uma viagem com droga poderosa, claro, mas ao mesmo tempo... Assim, essa história de você falar o onírico aí, né? Desde o início, lá, a primeira apresentação do Morpheus no seriado e nos quadrinhos, já deixava claro, olha, ele é o Lorde, o Senhor dos Sonhos e dos pesadelos, né? Então, assim, para ele tudo é filho igual, né? O Corinthians é a criação dele, assim, os sonhos mais lindos sonhei, mas também as coisas dos infernos. Tanto é que ele vai ter que ir aos infernos lá atrás da turma. Né? E às vezes os pesadelos escapam. Exatamente. Vê lá onde ele vai catar os pesadelos, lá no inferno. Né? E é legal uma frase que ele fala em algum momento, né? O Morpheus, ele fala que você está brincando, eu tenho a consciência de todo mundo aqui guardada comigo. Você imagina isso daí? É inimaginável, né? O cara realmente tem que ter uma cabeça, né? Você não consegue imaginar como funciona a mente dele para poder saber de tudo, né? Saber de todo mundo, controlar o sono de todo mundo, sonhos mais importantes, enfim. Muito rico, fala, meu velho. O que eu acho interessante nessa história toda é o seguinte. Você sabe que eu venho escrevendo durante muito desses últimos 5 anos muito sobre essa tal guerra dos streamings, né? Que é depois que a Disney decidiu entrar com um canal streaming para tirar o material que ela fornecia para a Netflix, aí criou todo, aí vieram os outros canais, né? HBO Max, o Paramount Plus e vai por aí afora. E uma das coisas que sempre é discutida, né, é o seguinte. Tá bom, qual vai ser o conteúdo relevante para manter esse canal no ar? Tá aí chama-se Sandman. O cara fez exatamente aquilo que todo mundo queria. Eu lembro que a gente discutia lá no Jornal do Vídeo, quando é que parece que o James Cameron vai assumir e fazer
a adaptação para o cinema do Sandman. Graças a Deus, nenhum desses projetos vingou. Não, também não pode ser tão graças a Deus, assim, que você não sabe como ficaria, né? O James Cameron não é exatamente um principiante, ele não é um aventureiro. Eu estou dizendo o seguinte... Pera, deixa eu concluir. Se você pensar que o Senhor dos Anéis, muita gente tinha medo, né? Que o Senhor dos Anéis fosse um fiasco, blá, 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 a gente viu um bom trabalho. Peter Jackson, que não era um diretor tarimbado, com uma baita reputação, mas fez um bom trabalho. Pode ser que, só que hoje, com a possibilidade de você... Cada episódio de Sandman tem perto de 1 hora, não é isso? Mais ou menos. Então, é aquela história, né, do o criador lá da série 1883, o Taylor Sheridan, ele, que é o mesmo criador do Yellowstone, ele fala, olha, eu não fiz uma série para ter 2 temporadas e nada, eu fiz um longa de 10 episódios. É a mesma coisa do Sandman. É um longa de 10 episódios, com 10 horas de Agora, eu acho que o principal, Roger, até falando sobre isso, né? O James Cameron iria ou não, Peter Jackson. Eu penso que a pessoa, quando assume o negócio e ela é entusiasta, ela é fã daquilo que ela está fazendo, eu acho que esse é o componente principal. Né? Você pega um cara que respeita a história, respeita o storytelling, o espírito da coisa e tudo mais. Nesse caso aí, com o próprio Neil Gaiman dando o diapasão, né, do que ele quer, em termos de visuais e de condução do... Agora, sendo uma história fantástica, um storytelling fantástico, que tem todos os elementos aí que para ser um sucesso de público, como né? Eu acho que foi uma bola dentríssima aí do Netflix, porque você vai olhar lá, está em primeiro lugar no Netflix do Brasil, né? Então, assim... acertou na mosca, mas acertou por quê? Porque pegou um projeto que era já um storytelling sensacional, todo mundo que lê os quadrinhos vai reconhecer isso, e aí você põe na mão de pessoas competentes, com a supervisão do próprio, ou com a produção, né, mas do próprio Neil Gaiman, controlando todos os elementos, não tem como ser uma bola fora um troço desse. E eu vou dizer uma coisa, só não foi feito antes... Porque como o Neil Gaiman é a reencarnação do Alan Rickman, como vocês podem perceber... É mesmo. Aí na foto, aí realmente, ele está bem parecido com o Alan Rickman. É verdade. É o Alan Rickman. E do lado dele você tem Peter Lorre. Em O Corvo. O Corvo. Que na verdade é o Matthew, né? Esse daí é o corvo amigo dele. Ele perde o primeiro corvo. Jasmine, acho que chama. Não sei se vocês estão percebendo, ele está numa sala, eu não vou lembrar exatamente a ordem dessa foto, mas tem alguns desenhos de produção, vocês estão vendo ali? Vocês desenho de produção mesmo. Vocês imaginam essa sala? Você imagina, porque assim, ele teve voz ativa, né? Claro. Ele esteve presente, não é aquela coisa que o cara fica distante da criação. E depois que a coisa sai, fala assim, odiei porque ele está tudo diferente do que eu fiz, não sei o que. Não, ele teve a oportunidade de, digamos, controlar a criação dele. Agora, vocês acham que o papel dele foi mais ou menos como o do George R. Martin em Game of Thrones? Porque teve também aquele envolvimento, mas eu não sei, eu acho que no caso do Neil Gaiman foi mais visceral o envolvimento, não? O que pareceu para vocês? O que acontece é o seguinte, você sabe que o projeto, quer dizer, ele é um dos criadores junto com o David S. Goyer, né? O Goyer é o cara que trouxe uma nova visão do Batman para a trilogia do Chris Nolan. Então, você tem um cara que gosta de história em quadrinho, que deve ter, sabe, sambado em cima do Sandman durante muito tempo, com aquela vontade, eu preciso fazer. Porque, obviamente, ele não sabe como é que foram as lutas pelos direitos de adaptação para X ou Y. Sim. O Gaiman é o dono do pedaço, ele decide o que faz e o que não faz. O que eu falei no começo, assim, que ainda bem, né, que ninguém fez o projeto, Roger, porque é o seguinte, se você pegar o visual dos quadrinhos, né, você não vai encontrar um visual tão doido quanto o que você possibilita fazer hoje com a tecnologia de hoje. Sim, tem então, naquela época, né, nós estamos falando, sei lá, 92, 93, o máximo que tinha de tecnologia assim, era Jurassic Park.
que era um mix de um tremendo efeito 3D com animações e tal. Você tinha o T-1000, né? Você tinha o T-1000, você tinha tecnologia lá do... mas assim, para coisa pequena... o nome da empresa. Não, tem razão. Mas são coisas pequenas. Eles não criavam grandes cenários, né? Não criavam batalha. Por exemplo, eu acho legal, quando você toca no assunto do Martin, a série foi possibilitada de transformar tudo que tinha na cabeça do Martin na série, basicamente porque a tecnologia possibilitou criar aqueles conflitos gigantescos, exércitos e das coisas que a gente já viu no Senhor dos Anéis, e principalmente quando entra o dragão na história. Não é um dragãozinho que você deixou num cantinho ali, que ele entra de vez em quando. Não. Um dragão que é um personagem extremamente importante nas temporadas finais. Então, quando você vê o que eles fizeram... Nossa, eu vou contar um negócio. Eu estava folheando hoje os gibis aqui para dar uma olhada como é que tinha ficado... quer dizer, para poder encontrar o episódio... a edição número 6, que chama 24 Horas, né, que é o que acontece lá na lanchonete. E eu falei assim, nossa senhora, os conceitos das criaturas, dos perpétuos, está tudo no gibi. Mas a caracterização visual ganha um requinte sofisticado pra cacete, que pega qualquer um, mesmo quem não tenha lido. Eu acho que legal por causa disso. No caso de televisão, tá? O Senhor dos Anéis, desculpa, Game of Thrones já foi para televisão fechada, a televisão acaba, a televisão por assinatura. Então, os caras já perceberam, né, que tudo bem, não basta ter dinheiro, eles tinham um orçamento muito generoso para fazer a produção, tem que ter criatividade. Né? E tinha coisas que eles precisavam resolver. Então, as locações resolviam muita coisa, mas é o que você falou. O dragão é o dragão, velho. Você vai fazer o quê? Vai botar um animatronic lá? Não, eles acharam a melhor solução, né? Agora, vai tomar banho também, né? O Peter Jackson encarou o desafio, né? Trazendo Orc, Diaba 4, né? Assim, o Balrog, botou tudo para funcionar na trilogia do Senhor dos Anéis. Não é por causa de um dragão que você não vai entregar um negócio. O George Martin já deixou elfo, já deixou tudo de lado, é só o dragão que precisava não, também. Peraí, tinha os gigantes também, tinha os gigantes também. Então, deixa eu concluir. Eu não estou falando que é esse detalhe, estou montando minha argumentação. Então, assim, acho que o George R. Martin trabalhou com uma equipe, então, trabalhou com produtores, com showrunners, como vocês quiserem chamar, que houve sinergia, houve combinação entre eles para o que adaptar. Você também tem essa questão de não pode ser ipsis literis com o livro, você não pode trazer o livro totalmente para a tela, nem sempre é viável, porque senão a expectativa se perde no meio do caminho e tudo mais. Nós temos um degrau acima, eu acho que The Sandman é um degrau acima nessa história, né? Então, a fórmula do autor, do criador, presente na produção, com uma equipe porreta, e faz a adaptação, faz o amálgama para ter uma mídia diferente contando a mesma história. Então, se ao mesmo tempo você tem a cena lá do David Trellis na mão, né, do Morpheus, que é uma cena que está no quadrinho, acho que o Gus até mostrou essa cena no quadrinho. Tá ele lá. Então, você lembra, por exemplo, a adaptação do 300 para o cinema, que até o enquadramento era o mesmo e tudo mais, então isso foi respeitado. Você tem coisa que saiu dos quadrinhos e saiu para melhor, e saiu em nome do storytelling, né, da mídia, da plataforma que está sendo contada. Então, eu acho que é tudo muito positivo, porque a gente sempre fica dividido naquela argumentação de fã que só vai pela paixão e fala assim, mas isso não tinha no quadrinho. Mas esse personagem não sei o que lá. Mas esse morria no segundo. Não dá, né, cara? Não, eu sempre falo o seguinte, a adaptação, ela tem que trazer, como o Amaury falou, tem que trazer, sabe, a alma do projeto e ela tem que ser desenvolvida em cima dessa alma, porque senão você fica só fazendo mais do mesmo. Então, eu sempre falo que você quer fazer uma adaptação, por exemplo, eu gostei muito da adaptação que a Netflix fez do Cowboy Bebop, porque eu assisti os 24 episódios do seriado original. Eu não queria a repetição disso, então eles criaram um jeito, um storytelling diferente,
lembrando de algumas coisas que acontecem dentro do seriado, que é importante, mas deixando a coisa redonda. Só que, infelizmente, né, não pegou o público do jeito que a Netflix queria e acabou cancelando a série. Né? Eu falo isso porque, assim, é óbvio que fãs radicais que leram o gibi, já a primeira coisa que eu já vi na internet aí, pô, mas cadê o John Constantine? Colocaram a Joanna Constantine. Ah, né? sim. Eu falei... Eu imaginei que você ia falar isso. Não, então, mas aí que tá. Para mim, tanto faz. Sim. Porque o importante é o seguinte: isso altera a relação entre o que vai acontecer na história, sabe, a linha temática? Não. Pode ser qualquer coisa. Né? E inclusive, quando isso chama-se sutileza de quem está produzindo. Porque todo mundo sabe que a pronúncia do nome do personagem é Constantine, por causa do filme. Né? Sim. Isso fica bem evidente. Mudam para Joan Constantine. Aliás, eu adoro aquela atriz, a Jen. Ela fez Doctor Who, 3 temporadas de Doctor Who, ela é brilhante. Fez uma outra série muito boa, que é a Juventude. Deixa eu fazer uma pergunta. É impressão também de vocês que a hora que a Constantine aparece, que na verdade aparece, ela está conversando com um personagem, aí aparece o Morpheus, e esse personagem também conhece o Morpheus, que é uma mulher que está com um chapéu, carregando uma malha e um guarda-chuva. Isso. Ou é Mary Poppins... Pode ser. Ou é a... como é? Nanny McPhee, é isso? Nanny McPhee, é. Pode ser. Se tiver alguma conclusão, se tiver a mesma leitura ou é viagem? Pareceu mais a Emma Thompson em Nanny McPhee mesmo. É verdade. Eu fico pensando, tudo bem, né? Você não tem que buscar lógica nisso daí, né? Mas se é uma homenagem, né? Se é uma... Não, veja, o Neil Gaiman é britânico. Então, tudo que a gente está vendo lá, inclusive, eu nunca vi nenhuma história em quadrinho ou qualquer personagem relacionado, quer dizer, o Sandman, tá? Ele fazia parte da primeira Sociedade da Justiça lá nos anos 40. Não tinha nada a ver com ele ser um perpétuo, não. Ele era um super-herói, usava uma máscara e usava uma espécie de arma de gás para deixar os caras desacordados, né? Até aí tudo bem. Agora, por que não criar essas referências sutis? Porque, afinal de contas, você não pode criar uma coisa muito explícita, porque senão vão cobrar direito autoral depois, né? Tanto que não tem close nela. Quando tem close, não tem nada. Ela fica lá no fundo. Você não consegue nem ver a feição do rosto dela, né? Mas, assim, tudo que... Uma coisa interessante da saga, que deve ser muito explorada, porque, bom, primeiro, com esse sucesso aí, a gente já pode esperar muitas temporadas aí, né? E material do Neil Gaiman desse universo aí de Sandman tem muito, né? Eu lembro que tem uma história... Eu adorava as histórias que a morte era a personagem principal, né? Obviamente que tem um campo maravilhoso aí, né? Quer dizer, cada perpétuo em si dá muita coisa, mas as histórias com a morte eram mais legais. E eu lembro de um dos quadrinhos, numa das sagas, que tinha e como os perpétuos eles são atemporais ali, né? Por exemplo, o Sandman ficou preso lá, que aparece no seriado 100 anos lá, e para ele não teve nenhum problema maior, né? Mas tem uma história dos quadrinhos que eu acho que vai render um belo episódio futuro aí, de alguma temporada futura, que é a morte lá na época do Shakespeare, né? Mostra lá o processo lá na época do teatro elisabetano, né? Eu espero com esse nível de produção que tá, né, o seriado, eu espero que vai ser um negócio muito legal. E aí tem isso, né? Você pode contar histórias de qualquer época, porque afinal de contas você tem os perpétuos aí, né? Amaury, o que é interessante nessa história é o seguinte: pelo menos dessa história, você não vai ser pego de calças curtas como a gente, eu e o Rogério já fomos, por causa do raio do Senhor do Game of Thrones, né? Porque a gente está lá conversando com uma pessoa, não, eu li todos os livros, tá? Inclusive no terceiro acontece tal coisa. Falei, mas cara, isso vai acontecer agora na temporada que ainda não entrou no ar. Né? Isso sempre uma coisa muito engraçada. Os fãs do livro, né, brigavam muito, não, porque faltou coisa para contar na história. Mas eles já sabiam o que ia acontecer. E soltavam o spoiler da internet e ia dar com pau. Né?
Para azar deles, né? Isso é realmente um azar, o Martin não concluiu os 2 últimos livros para terminar a saga. Mas tudo não, e agora, inclusive, ele fica dizendo aí que, obviamente, que isso aí deve ter um cunho bastante comercial, né? Ah, não, eu vou finalizar agora, mas não tem nada a ver com o final da série, que, obviamente, né, foi muito ruim aí, em termos de muita gente não gostou. E aí ele agora está querendo redesenhar o final da história aí, né? Mas aí é planejamento do que já aconteceu, né? Parece o Katsuyori Otomo, né, o criador do Akira, que depois de publicar toda a saga inteirinha, né, resolveu reescrever. Por exemplo, você não consegue lançar hoje o mangá do Akira de novo, ok? Porque ele está reescrevendo o último volume. E escrevendo assim, quando der. E agora o Martin tem um problema, né? Agora que ele casou com uma jovem fã, fica difícil de parar. Espera aí, deixa eu dar uma parada aqui para escrever. Né? Porque eu tenho umas coisas para resolver mais tarde ali no quarto. Ai, lá vem ele. Deixa eu mostrar 2 curiosidades aqui para vocês. Na imagem menor é o Mason, você falou do Cowboy Bebop, Gus. Esse é o Mason Alexander Park, o personagem que ele faz é o Desire, né? Desejo, que é um personagem nos quadrinhos não binário, né? Exatamente. E é justamente, é um ator, isso que eu queria chegar nesse ponto, é um ator não binário que esteve, inclusive, no Cowboy Bebop, nessa versão live action da série, tá? E o detalhe menor ali, eu só não estou conseguindo confirmar o nome do personagem. Alguém lembra de cabeça? Do Cowboy Bebop? Não, o cabeça de abóbora aí. Alguém é um espantalho, não era? Um espantalho. É dublado por um senhor chamado Mark Hamill. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Parece que a força é muito forte na família dele. Parece. Eu ouvi um zum, assim. Obviamente não são, quer dizer, o Mark Hamill é só voz e, enfim, o Gus, melhor do que ninguém, sabe que ele Merv Pumpkinhead. Merv, cabeça de abóbora. E a voz é do Mark Hamill. O Mark Hamill é um belíssimo de um dublador de mão cheia, né, PG? Que dublou sei lá quantos desenhos, dando vida ao Coringa, dando quantos desenhos da DC, né? São curiosidades. Você tem o Boyd Holbrook, que foi Narcos, foi Logan, Predadores, Charles Dance também, você não precisa nem, né? Que teve em Game of Thrones também. Tywin Lannister, né? Que morreu melancolicamente dando um barrão, né? Roger. Hoje é Dia dos Pais, né? Eu recebi um meme aqui que era o Tywin Lannister com Tyrion Lannister. Já recebi do Darth Vader com Luke Skywalker também. Shakespeareano, né? Shakespeareano. Eu queria outra coisa. Olha como tudo conspira. O PG conhece muito bem o Lúcifer. Exatamente. Eu ia falar, né, não o personagem, não a atriz, né? Claro. Eu gostei muito dessa personificação do Lúcifer. O general, que acho que é Kazim, alguma coisa assim, também é um personagem. Mazikin. Muito. Pouco, aparece pouco, tal, mas de uma presença marcante. E o inferno, né? Todo mundo, né? Acho que desde Dante o pessoal tenta dar uma configuração fidedigna do inferno. Eu gostei muito dessa configuração dos seres que habitam esse inferno do Sandman. Eu particularmente conheci outros que não foram de Dante, mas foi certas redações que a gente andou trabalhando aí. Né? Live in Hell. Exatamente. Então assim, deixa eu mostrar... Deixa eu falar um negócio, aproveitando que você tocou na questão do Lúcifer, né? O seriado Lúcifer é um seriado baseado em Sandman, tá? O personagem de Lúcifer Morningstar é do universo do Sandman. Isso está lá nos créditos finais, assim, como se fosse produtor associado, que nem o Saul Baines, o autor, o produtor.
que fez o primeiro desenho animado do Senhor dos Anéis, quando você vê os créditos finais lá do primeiro filme do Senhor dos Anéis, está lá, produtor, bem pequenininho, produtor associado, Saul Baines. Por quê? O cara tinha os direitos da obra. Você comprar os direitos de um produtor o cara vai te enfiar a faca e você nunca vai conseguir. Mas se você colocar ele como produtor associado, ele ganha uma porcentagem do que vier as bilheterias. Então, garanto que ele estava muito bem. O que eu acho interessante é o seguinte, porque o Lúcifer, quando aparece aqui nos quadrinhos, eu não lembro direito, mas, se eu não me engano, ele é uma figura masculina, ou seja, é o diabo tradicional, né? Só que o próprio Gaiman já fez uma outra saga só com o Lúcifer, que o personagem não é bissexual, como é que é? Ele é uma mulher, né? Então, assim, eu achei legal, mas muito bom, e ainda mais colocando a Gwendoline, eu não sei se vocês sabem, mas ela tem 1,90 m de altura. Ela é realmente um mulherão. E eu conheci ela lá no Rio de Janeiro, quando ela foi lançar, acho que a terceira ou quarta temporada do Game of Thrones. Eu conheci e eu cumprimentei ela olhando para cima. Ela devia estar de salto, porque ela tem tua altura, né? Não. E ela estava de salto e estava usando um vestidinho, cara. Que eu vou lá vai, pronto, lá vai. Ai, lá vai. Schwing. Continuemos. Schwing. Bom, a gente viu a Joelle Richardson, né? Irmã da Natasha Richardson, né? Falecida, que foi ex do Liam Neeson, né? Ela também é um papel importantíssimo, né? Na passagem, na presença do Morpheus na Terra, enfim. Tem muito rosto conhecido, tem o dublador do Matthew, do Corvo também. Aquele comediante lá? O Oswald, Patton Oswalt. Que é muito bom, inclusive. Muito conhecido, enfim, tem coisinhas, eu gostei bastante. Eu fiquei com uma vontade incrível de ir para Londres, assim, né? Aquela passagem de 100 anos, o mesmo pub, também achei bem bacana, enfim, coisas muito... Os episódios... Bom, a gente tem que arrumar um bom patrocínio aí, né? Talvez da British Airways ou do que seja aí, para a gente fazer um programa especial lá em Londres, né? Eu conheço lá, inclusive, uns pubs que são mal assombrados, né? A atração do pub é ele ter lá fantasmas, né? Desde... Eu proponho ir na taverna do Cordeiro Massacrado. Eu proponho não, isso é no interior, é perigoso. Essa é boa. Isso é no interior. E se tiver uma bala de prata, então, na mão, melhor ainda. Bom, eu conversando com esse diretor, o criador do Bom Dia, Verônica, ele fala assim, eu pensei, né, numa trilogia, Bom Dia, Verônica, Boa Tarde, Verônica, Boa Noite, Verônica. Falei, então vai ter? Não. Quem diz se vai haver a terceira temporada é a Netflix. Aqui a situação é muito semelhante, né? Então a Netflix precisa, e os fãs também, de uma resposta positiva para garantir a próxima temporada. Tudo indica que, né, a história termina em reticências, não preciso dizer que tem material vasto, né, para explorar, mas agora é uma questão de esperar. Não deve ser uma série fácil de ser feita, né? Não deve ser uma série rápida. Eu acho que usa muita locação, né? Acho que eles estão fazendo uma produção que por causa desse esquema de binge, também conhecido como maratona, né? Eles estão fazendo a seguinte coisa: eles produzem 10 episódios, né? É o caso do Lupin, né? Do Arsène Lupin. Foram 10 episódios, só que eles lançaram no mesmo ano a primeira temporada e depois lançaram a segunda temporada. E aí, como o seriado deu muito certo, vai estar sendo produzido uma terceira temporada. O X é que a Netflix não tem a obrigatoriedade de fazer como nos canais normais, ou seja, todo setembro começa uma temporada nova. Não, ele começa uma temporada quando ele acha que é interessante colocar essa temporada no ar. E, ao mesmo tempo, disponibiliza todos os episódios, não fica em conta-gotas, né? Eu sempre achei essa fórmula, para mim,
É perfeito. Eu maratonei Sandman essa semana e assistindo outras coisas, né? Sim, então, mesma coisa. Então, é melhor do que você ficar esperando. E agora? Agora o que vai acontecer? Roger, mostra isso aqui, ó, só para... Tá vendo o personagem que está aqui, ó? Esse é o Lúcifer. Tá? Esse é o Lúcifer dos quadrinhos. E tem uma outra coisa que, aliás, eu achei aqui que eu tinha esquecido, que não até agora não entrou na série, não sei se vai entrar depois, que é o super-herói da DC, que é o Demônio. Que é esse demônio aqui. Ah, sim. Eu não sei se ele vai entrar na próxima temporada, porque como ele faz parte do universo dos super-heróis sobrenaturais, né, da DC, pode ser que entre. Agora, hoje em dia, está todo mundo caçando super-herói para colocar no ar, né? E eu gosto muito dele, ele fala rimado. Então, parodiando Roger and Ebert, a gente... Thumbs up? Two thumbs up. O Amaury dormiu. Dormiu. Amaury, congelou você, não? Thumbs up ou thumbs... Não. Two thumbs. Então, ótimo. Então, tomara que é isso. Muito embora eu seja fã, né? Sou suspeito para falar, mas eu fiquei extremamente satisfeito, até por mais gente conhecer. Eu conversei com muita gente que não conhecia os quadrinhos, que não leu e está adorando o seriado. Mas esse é o legal, Amaury. Por isso que é interessante a gente papear, né, nesses nossos papos aqui. Porque, assim, muita gente não tem a mínima ideia do que é o Senhor dos Anéis. Nunca assistiu a trilogia, nunca leu o livro. E agora vai conhecer os personagens da nova saga, né? Que, se o cara interessar, ele pode continuar assistindo depois os filmes. Né? Da mesma maneira, esse Game of Thrones Game of Thrones não, né? A Casa do Dragão começa semana que vem. Semana que vem? No próximo domingo. Quer dizer, você nunca assistiu Game of Thrones? Ok, não tem problema nenhum, porque isso é uma outra saga, né? Que vai te explicar um determinado personagem, que você, se for fã, vai... que esse é o fulano que no futuro vai ser tal coisa. Se você não souber, não tem o menor problema, porque ainda bem que eles fazem séries com pé, quer dizer, com cabeça, tronco e membros, né? Porque senão a gente ia ficar doidinho de pedra. Beleza, então a gente fica na torcida, a gente fica também recomendando, né, que se você não conhece Sandman, você tem essas duas possibilidades, você tem a possibilidade de correr até uma banca de jornal, vai, porque estão acabando, né? As bancas de jornais. Essa coleção aqui só na internet, tá? Então, ou isso, vai atrás dessa coleção, que é uma maneira rápida de você tomar contato com a obra do Neil Gaiman, e corre também, porque daqui a pouco já vai chover spoiler na internet, os caras já vão falar que o Sandman faz isso, que o Sandman faz aquilo, que o Tom Sturridge não é tão magro quanto parece na tela, que aquilo é efeito especial, que não sei o que lá, blá, 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 blá. Então, para você não ficar sendo massacrado pelos spoilers, assiste antes e aí você conta para todo mundo, entendeu? Olha, uma coisa que eu achei legal... Eu vou até terminar o programa dando um tostão da minha voz. E vou cantar uma música. Já sei. Que ela. Já sabe qual é? Já sabe? Vamos ver se eu tô que foi interpretada também no Blue Velvet, né? Que é a Candy Color Clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and whisper, could you drink everything? Is alright. Esse é o Amaury que eu conheço. Esse é o Amaury que eu conheço. Eu pensei que você ia cantar. E nos quadrinhos que é cheio de referência, essa música também tá lá, né? É verdade, é verdade. Eu achei que você ia cantar Say a prayer, little one, don't forget my son to include everyone. Não, essa é muito pesada, muito pesada. Pesada. Mas é para o cara fala, né? Gripping your pillow tight. Ele tá dando uma... Eu acho que tem a ver, mas tudo bem. Mas olha, esse programa de hoje eu fiquei muito satisfeito porque isso aí é a cara dos críticos. É seriado, é quadrinho, dá para falar de quadrinho, de cinema, de música. E não esqueça, né? Gostou do nosso vídeo aí do Sandman? Vá para o nosso portal, onde você vai encontrar tudo isso e mais um pouco, né?
falou no universo pop, Críticos. É isso aí. Então, é nós vamos mesmo. lá? Vamos encerrar, meninos? Encerramos. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela participação dos senhores no domingo, Dia dos Pais. Podem voltar para a garrafa de vinho agora. E é isso. Semana que vem tem mais. Vou escolher um tema legal, vou propor para os meninos e qualquer coisa, semana que vem soltamos mais um vídeo assim, ó, dos 3 falando besteira, que é o ponto forte do programa. É isso aí. Tá bom? Beijo. Falou.